Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo sábado para todo mundo. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Isa. Bom dia, doutor Raul. Doutor Raul sempre aqui. Que prazer, doutor. Bom dia, bom dia. Ótimo sábado. Hoje a gente vai iniciar um ciclo muito interessante para a advocacia. Bom dia, Tiago, meu querido. Que saudade. Bom dia, Igor. Bom dia, Igor. Marcas e patentes no Rio de Janeiro, não é? Essa é a sua advocacia? Saudade, meu amigo. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Hoje a gente vai começar uma fase muito legal da sua melhor advocacia, uma fase muito interessante. Hoje a gente vai começar a falar sobre o juizado especial cível na prática. E eu sei que você já teve, tem ou ainda vai ter uma causa no juizado especial cível, não é? Então tem muitas peculiaridades, tem enunciados específicos, tem muita coisa e a gente vai mostrar aqui, eu digo a gente porque a gente vai receber muitos convidados aqui interessantíssimos para discutir sobre isso. E eu tenho um convite para vocês, viu? A primeira maratona eu fiz um e-book muito especial e muito completo. E hoje ele já está disponível para que vocês possam baixá-los. Então, no final da live, eu já apresento para vocês. Agora eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje para entrar, que é o Fernando Ricciardi. Vamos lá. Bom dia, Ramon. Bom dia. O Fernando já está entrando. Vamos começar. Bom dia, Marcos. Bom dia. Fernando já está entrando e a gente vai começar a nossa live para conversar sobre o nicho do juizado especial cível. Olá, Bom bom dia. dia, Bom dia a todos, tudo Fernando. bem? Maravilha. Como E que aí, você Suelen, quanto está tempo, nesse dia hein? de A gente se hoje? viu Quanto tempo! dois anos, acho que sim, 2 anos, 3 anos, mais ou Sabe menos. que eu estava vendo essa foto esses dias? Muito legal. Poxa, tempo voa. Vamos embora. Olha, um prazer muito grande recebê-lo aqui hoje, principalmente para falar sobre nicho de mercado. Né? Eu acho que você fala de estratégia, de nicho, de uma maneira que realmente não teria um convidado melhor para eu convidar e graças a Deus, né? A minha felicidade de você ter aceito esse convite. Então, Fernando, eu vou explicar um pouco aqui e depois eu quero que você se apresente. Bárbara, bom dia. Leonardo, muita gente entrando. Então, gente, eu sou Suelen Mendes, eu sou advogada, eu tenho um projeto chamado A Sua Melhor Advocacia e a gente está na terceira maratona, né? E na primeira maratona a gente conversou sobre inúmeras habilidades, inúmeras áreas, e o Fernando fala bastante sobre isso também, que influenciam diretamente na melhor advocacia, né? Na segunda maratona, a gente falou sobre consumo e agora, hoje, a aula inaugural com o Fernando, a gente vai conversar sobre juizado especial cível na prática. Então, daqui para frente, todos os sábados, das 10 horas aqui, a gente vai conversar sobre isso. E a minha primeira maratona, Fernando, eu fiz um e-book e eu estou disponibilizando ele gratuitamente para as pessoas. É só as pessoas acessarem a suamelhoradvocacia.com.br que vai ter acesso. Né? E é uma coisa que eu aprendi com Legal. você. A gente tem que entregar conteúdo, né? Esse Tem. conteúdo com muito carinho para as pessoas. E agora eu quero que você se apresente. Para quem ainda não te conhece, acho difícil ter alguém aqui que não te conhece, né? Mas quem é o Fernando Ricciardi? Fernando Ricciardi é um cara que empreende uma guerra contra o desconto na advocacia, basicamente, né? Então, eu advogo há 8 anos e ensino aos meus colegas de profissão técnicas desenvolvidas literalmente por mim, né? E refinadas empiricamente mesmo, que livram o advogado da necessidade de dar desconto, cobrar mais barato a concorrência ou deixar de cobrar pelas consultas, né? Então, eu faço isso há 4 anos e já tenho mais ou menos 6.150 alunos nessa jornada aí. Então, estamos aqui para isso. Vamos lutar essa guerra aqui. Vamos embora. Excelente.
E aí eu falei no início, né, que você é a melhor pessoa para falar sobre nicho de advocacia, porque o Fernando, ele fala muito de estratégias para advocacia, né, Fernando? E quando eu pensei da gente fazer essa grande maratona sobre o juizado especial civil na prática, eu pensei, olha, independente da especialização, advogado e advogada vai ter um processo no juizado especial civil, né? Porque é aquele processo que a gente acha que é mais simples, que é menos complexo, qualquer um faz e tal. E a gente vai tirar, né, esse peso do juizado e a gente vai mostrar que ele é leve, ele é simples, ele é prático e ele pode ser um nicho muito interessante. E depois a gente vai receber outros convidados aqui que a gente vai aprofundar temas específicos, enunciados e tudo mais. E aí eu queria começar, Fernando, com uma grande pergunta para você. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o amigo em comum que a gente tem, que é o Lucas Balcone. Parceiro demais. Estava falando com ele hoje. De Londrina. Ontem ele postou. Eu falei, poxa, Lucas, obrigada. Né? Um querido. É muito bom saber, né, que mesmo nesse Brasil a gente tem tantos amigos em comum, né? Pois é, ele é uma verdade. grande pessoa. É mesmo. Tem toda a razão. Então, Fernando, para a gente começar, eu queria te fazer uma grande pergunta, que é o seguinte. A advocacia, modo geral, antes da gente entrar no nicho, ela precisa saber aprender a fazer conta? Ou assim, eu fiz direito, né? Não tem que fazer conta? Vamos lá. Ela precisa saber fazer conta e ela depende disso não só para sobreviver, mas se você quiser atingir um nível de jogo que te leve a outros patamares, você precisa entender metas, métricas, isso tem que estar... eu tava refletindo sobre isso agora mais cedo, né? Não só para a gente gerir a nossa advocacia e ter meta, mas para que a nossa cabeça trabalhe melhor. Porque o ser humano ele odeia essa subjetividade das coisas. Quanto mais a gente puder se apegar a coisas mais certas, exatas, mais vai funcionar. Agora, eu imagino que você esteja refletindo especificamente sobre a estrutura de um escritório, a visão de negócios, e sobre isso é impossível você lidar com um negócio sem ter métricas, e a advocacia é um negócio, sempre foi. Ela não dependia tanto desse apego ao número, porque o mercado era mais fechado, ele tinha menos concorrência, e existia uma visão de mundo do nosso cliente muito mais fechada também. Ou seja, ele tinha nas mãos poucas opções. Ele dependia de ligar para um compadre, uma comadre e falar assim, me indica um advogado. Agora não, agora ele tem o mundo na palma da mão dele, e quem ele notar que é mais profissional, não só na operação do direito, mas também na gestão do escritório, eu teria medo de lidar, de entregar a condução do meu direito, outorgá-lo a um advogado que não demonstra ser organizado minimamente. Organização é número no fim do dia, não tem jeito. Excelente a sua fala, né? E isso é independente da pessoa ter escritório físico ou não. Porque a conta, ela existe. Lá no escritório, a gente costuma fazer o seguinte, né? Eu faço todos os relatórios mensais, eu sou, assim, a rainha dos relatórios, tá? E aí, se você me perguntar, Suelen, qual o custo do processo? Dia, mês e ano? Eu sei. Porque uma coisa que eu entendi é o seguinte, eu não posso saber quanto eu vou lucrar naquele processo. Às vezes é difícil ter essa métrica, porque às vezes em um você lucra mais, outro menos. Mas eu preciso saber o custo, porque senão eu vou estar pagando para trabalhar, né? E aí, por exemplo, eu chego no final do ano com todos esses relatórios, divido a quantidade de processos ativos e arquivados que eu tive e eu sei exatamente qual o custo do processo ano. Então, por exemplo, quanto que você cobra numa ação do juizado especial? Né? Eu realmente só posso fazer contrato de risco no juizado? É só isso que existe? Não existe outra possibilidade, né? Então, como você disse, é preciso fazer conta. A sua advocacia ela vai ser definida pelas contas que você... pela métrica que você chegou, né? Exatamente, o Raul tá falando aqui, né? É muito know-how, que legal, legal. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, eu queria fazer que a gente conversasse, agora especificamente, sobre o nicho do juizado. Eu queria de verdade, Fernando, que você falasse pra gente, eu já tenho a minha opinião, mas eu não vou falar antes para não viciar a sua resposta.
E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Para você, Fernando, o empresário no ramo do direito, o empresário no ramo educacional, você que trabalha com estratégia, com métrica, você que vê o direito de uma maneira muito diferente. Eu acho que eu não estou te contando nenhuma novidade aqui, né? Você vê o direito e você apresenta o direito de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito envolvente e de uma maneira empreendedora. Então você, com tudo isso, com todas essas características e qualidades que eu falei, como que você vê o nicho do juizado especial cível hoje? Um oceano azul. E eu vou explicar. Quando eu falo aqui, gente, que algo é assim, que eu acho que é de um jeito ou de outro, eu estou tirando isso de experiências que a gente viveu em consultorias, tá? Além de estar conectado com advogados do Brasil inteiro, eu presto consultorias, a gente vai bater 1.000 escritórios em consultoria até o fim desse ano. Tá? Isso depende de como eu quiser distribuir minha agenda. Então, para eu falar isso, é porque eu vi e eu participei diretamente de estratégias, tá? O que eu percebo? O juizado especial cível, ele é um jogo que você precisa sacar a questão do volume, né? Então, se você souber fazer bem feito, fizer as contas como nós falamos aqui, e tiver fontes interessantes de clientes, e são várias as possibilidades que você pode implementar, você começa a ganhar uma experiência tão rápido, você começa a ver que o juizado ele é visto como um rito mais simples, porque a maioria dos advogados não cava o suficiente para enxergar o jogo inteiro ali. Então, quando você vê, por exemplo, um escritório 100%, você falou de escritório digital, né? Eu penso que 80% dos escritórios de advocacia serão 100% digitais até 2030. E 2030 está logo ali, depois da esquina, virando a esquina, está rapidinho. Tá? A pandemia ela só acelerou um processo natural que já vinha acontecendo e uma estrutura de custos que é muito mais eficiente. Eu não dependo só da demanda da minha região, tudo isso faz todo sentido. Né? Eu sou amigo pessoal do casal responsável pelo escritório de advocacia digital mais expressivo do mundo. São 180 atendimentos por dia. E eles trabalham 4 horas por dia. Você fala, não, isso aí é coisa de livro, aqueles livros que colocam em Isso que eu ia falar agora, trabalho 4 horas por dia, esse livro. Não lembro o livro, então. Só que é real, eu vejo isso de perto. E eu não consigo trabalhar 4 horas por dia. Então, quando você tem um escritório enxuto, isso ajuda muito. E o juizado é um rito enxuto. Mas ele não é um rito simplório. Ele não é um rito que demanda, que possibilita ao advogado levar nas coxas. Porque se você leva algo nas coxas, os resultados não serão o que você espera também, eles serão meia boca. Você tem que colocar suas expectativas na medida do esforço que você está disposto a fazer. Não adianta a gente achar que vai fazer milagre, né, agindo de uma maneira sem estratégia. Né? Uma coisa que o advogado pouco faz é estudar os processos que estão lá, publicamente, para você ver expertises que estão sendo colocadas em jogo, que estão levando processos a resultados um pouquinho melhores, um pouquinho mais interessantes. É esse estudo, essa obsessão, seja o que você vai fazer. O juizado é uma baita de uma escola. Eu atuei por muito tempo no juizado, e hoje eu não atuo nem no juizado, nem na justiça comum, porque hoje a minha advocacia é consultiva. Mas eu tenho e eu ganho iniciativas judicializadas com parceiros. Tudo que aparece, eu mando para eles. Isso é que é o legal, né? Bom, para a gente sintetizar a resposta aqui. O juizado, ele é um mar de oportunidade para quem está disposto a se despir daquela advocacia antiga, a advocacia que era levada no romantismo, na biblioteca, no cafezinho, no nó de gravata, maior que a cabeça do sujeito. O juizado, assim como qualquer segmento de mercado, ele tem oportunidades para quem está disposto a se posicionar na internet, para quem está disposto a fazer parcerias que vão conectar oportunidades. E quem está disposto a ter pelo menos, um tempo do seu dia dedicado a pensar no amanhã. Para onde eu vou? Né? Isso é essencial, gente. Excelente, Fernando. Agora eu vou dar um pouco da minha visão.
Engraçado, né? A gente conversou sobre os pontos, mas a gente não conversou sobre as respostas. E isso eu tenho feito com as pessoas, com os convidados, para não Uhum. viciar a resposta, né? Porque quanto mais Uhum. diferente, melhor, né? As pessoas são Claro. diferentes mesmo. Mas engraçado que a gente, assim, eu não tenho nenhum ponto que eu convirjo. Muito pelo contrário. Eu acredito muito, eu sou uma entusiasta do juizado especial. Eu não vejo, tem muitas pessoas que falam assim: ah, não, eu não entro em caso com o juizado, não. Aquilo lá não tem honorários, aquilo não tem nada e tal. E aí eu analiso assim: mas você já fez a conta de custo versus tempo? Nossa. Porque isso é muito importante. Porque observem, gente, quando a gente está falando do nicho, a gente não vai falar aqui sobre enunciado, teses, nada disso. A gente está falando de nicho. Quando eu falo de um nicho em que uma ação de dano moral, por exemplo, que é o que a gente mais vê relacionado ao consumo, no juizado especial com um dano moral de R$ 3.000. E você pode falar assim, pô, vou movimentar, fazer uma ação, R$ 3.000, isso aí, nananana. Ok. Mas qual o tempo para você receber esses honorários? Vamos colocar aqui uma situação assim, média a nível Brasil, assim, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. Pode ser mais, pode ser menos, 1 ano e meio. Divide o custo do seu processo em 1 ano e meio e vê quanto você lucrou. Agora, pega essa mesma ação. Assim, eu não acredito, juizado especial é para advogado em início de carreira, muito pequeno, muito simples, só tem decisão doida lá. Eu vou para a vara civil. 5 anos, 6 anos para os mesmos R$ 3.000. E aí você tem algo que conflita, que é custo e tempo. É melhor você lucrar, preste atenção, gente, é melhor você lucrar R$ 600 de lucro em um ano e girar do que você receber R$ 600 e pagar para trabalhar, porque esses R$ 600 não vai ser suficiente para custear os seus custos em 6 anos de processo. E aí tem uma outra coisa que eu quero dizer. Juizado especial civil. Se você usar uma estratégia inteligente, você vai ter 3 manifestações até sentença. Você vai ter 3 atos. Você vai ter inicial, você vai ter uma petição ali intermediária, você vai ter audiência, se você for inteligente. Ah, Sueli, mas tem processo? Tem processo e tem processo. Eu estou falando de estratégia. Então, o que acontece? 3 atos, R$ 600 em 1 ano e 2 meses. Vara civil, justiça comum. 10, 15 atos, várias diligências pessoais para o processo andar, para intimar. Audiência, 2 anos, 3 anos, para você não ganhar. Você não vai lucrar R$ 600. Porque quando você dividir R$ 600 em 5, 6 anos de processo, você pagou para trabalhar. Então, isso é muito importante. E tem algumas pessoas, o Fernando, e eu queria saber se você concorda, que fala assim: ah, mas olha só, os princípios do juizado já me mostram que aquilo ali não dá certo. Informalidade, celeridade, economia processual, aquilo ali não faz sentido. Por isso, olha só, aquilo ali faz sentido se você entender o sentido dele. E o sentido dele é ser rápido. Não é que ele não julga causas complexas. Você pode, né? E a gente vai conversar depois nos outros sábados, sempre às 10 horas aqui, as possibilidades do juizado, né? De que você pode levar um contrato de R$ 1 milhão para o juizado. Pode, desde que você tenha uma estratégia de como fazer aquilo lá, porque tem um limite. E o limite Sim. não são 40 salários mínimos, o limite está lá nos enunciados do FONAGE. Então, você não pode mencionar, por exemplo, que o contrato é de 1 milhão se você está discutindo uma cláusula de R$ 10.000. Então, você tem que ter Exatamente. estratégia, você tem que convencer. Eu falo muito aqui, Fernando, e agora eu queria sua opinião, sobre o processo de convencimento, de que isso também é uma estratégia no processo, né? Se a minha estratégia é, por exemplo, pegar um contrato de R$ 1 milhão e discutir uma cláusula de 10 mil, eu tenho enunciado, eu tenho jurisprudência, tudo isso. Eu preciso ter uma estratégia muito bem montada. Porque se eu já chegar para o juiz e falar, ah, é um contrato de 1 milhão, excelência, mas calma aí, eu só quero 10 mil, isso e aquilo. E a gente não tem que falar tudo no processo. A gente tem que ter estratégia. Porque
Se a gente não tiver estratégia, eu vou ter uma decisão falando que não é, que é complexo, eu vou ter que recorrer isso, aquilo eu podia ter resolvido lá atrás. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre estratégia antes do processo e a estratégia do juizado, não pensando ele como um microsistema pequeno, mas pensando ele como um microsistema que tem que ser inteligível através de um princípio básico, que é celeridade e simplicidade. Perfeito. E tem a tal da oralidade ainda que pode ajudar na celeridade. Olha só. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo, que você falou da oralidade. Na sustentação oral, não sei aqui se muitos colegas fazem isso, pelo princípio, você já pode, sobre o princípio da oralidade, antes de sustentar, você fala, excelência, pelo princípio da oralidade, celeridade no âmbito do juizado especial, se o voto for favorável, eu faço questão de não sustentar. E você pode não sustentar e já saber a decisão do juiz. E aí ele vai falar, não, o voto é contrário, então eu vou sustentar. E aí você já sabe que você vai sustentar com muito mais afinco. Muito massa, é isso aí, estratégia. Surgiram vários insights aqui, você falando. Primeiro, sobre a estratégia do tempo, a relação do tempo com o faturamento naquele caso, né, da receita gerada naquele caso. Isso é essencial a gente assuntar, a gente falar sobre isso. Primeiro porque o advogado tem esse apego. Não, eu vou mirar em causas de 100 mil, de 200 mil, de não sei quantos mil. Como se ela se batesse na porta do seu escritório todos os dias, né? Exatamente. Existe uma relação, meu povo, chamada CAC/LTV. Custo de aquisição de um processo barra o quanto ele pode gerar, aquele cliente pode gerar de resultados para você. Pense o seguinte, e já aconteceu um monte de pivotagem, estratégias em consultoria, em que a gente definiu-se assim, o escritório era focado em causas de quantias muito altas, mas tinha uma escassez dessas causas. Né? E eu já vou entrar na questão do tempo. 15 anos num processo, a mulher me ligou ontem, Fernando, eu entrei com uma ação, o processo está há 15 anos, eu queria a sua opinião, meu advogado não me dá a informação. Eu falei, mas 15 anos, né? Tipo, é um adolescente ou é um processo? Né? Tipo, mas voltando. Várias pivotagens a gente já fez, onde o escritório mirava em causas cujos honorários seriam de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil, ou de 50 mil, 60 mil, 80 mil. E a gente percebeu a escassez dessas causas, e aí a gente implementou uma estratégia. Poxa, será que se a gente focar em causas que vão dar 3, 4, 5 mil de honorários, mas a gente conseguir um volume maior, será que no geral a gente não lucra mais? Porque existe um apego pelo faturamento, mas isso é uma ilusão, gente. Fature tanto, faturo tanto. Dane-se o faturamento, porque se você não lucra, o negócio não sustenta, não fica em pé. Não adianta nada você faturar 100, você gastou 150 para lidar com aquele processo. Mas, Fernando, como assim gastei? Tudo que você gastou para o cliente chegar até o seu escritório, te enxergar no mercado, te escolher, até a prestação de contas para ele. As pessoas envolvidas, a gasolina para você até o fórum, tudo. Telefone, celular, que as pessoas não colocam na conta, né? Como se fosse pessoal. Você não fala do seu cliente com ele? Isso não é sua conta, é conta do escritório, seu telefone. Exatamente. E o legal é o seguinte, gente, as causas onde os honorários são menores, mas estão em mais volume, você aumenta, multiplica exponencialmente o potencial de crescimento da sua advocacia. Por quê? Porque em vez de serem 5 clientes por ano, serão 120, 250, 340. E esses 340 tem o amigo do amigo que precisa de você, tem outros processos que trarão, né, para você. Esses 340, eles vão chegar para você e vão falar assim, olha, eu também estou com um problema lá na locação do meu imóvel. E eu acho que isso aí não precisa nem de processo, mas eu queria que você me acompanhasse numa reunião. Olha, eu estou precisando, meu primo foi preso, tem um criminalista para me indicar? Já indico teu amigo criminalista. Vou pedir para você parar. Vou pedir para você parar. Porque esse assunto de usar de uma maneira inteligente o juizado para escalonar o cliente, eu queria que a gente falasse só sobre isso. Porque eu acho que essa é a grande sacada do juizado. Né? Posso pedir essa licença? Claro,
Porque eu acho que esse assunto é um assunto tão interessante e várias pessoas falam assim, todo mundo que está aqui, eu tenho certeza absoluta, vai falar, eu peguei uma causa no juizado que foi até improcedente, tentei resolver, fiz um contrato de risco, não recebi nada. Mas esse cliente trouxe tantas outras coisas depois, e isso é estratégia. Aí, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria fazer duas observações diante do que você falou. Tudo é estratégia, né? E eu acho que o que a gente fala é muito mais importante do que a gente faz. Se a pessoa que está assistindo aqui hoje, a gente, entendeu que o juizado é uma estratégia interessante, é um nicho interessante e que ele pode ser um escalonamento de cliente, que ele pode iniciar um faturamento ou melhorar um faturamento, você precisa de verdade parar de falar que o juizado é pequeno, parar de falar que o juizado é para pequenas causas, parar de falar que o juizado é para... Porque você está se diminuindo. Em inúmeras palestras que eu já dei para início da advocacia, eu faço a seguinte pergunta, Fernando. Eu faço assim, sabe o juiz de direito? Ele recebe menos quando ele está no juizado especial? Né? Na vara civil ele recebe X e quando ele vai para o juizado ele recebe menos X porque o juizado é pequeno? Ele é o mesmo juiz, com a mesma competência e ele recebe a mesma coisa. Por que você, que está nos ouvindo, advogado e advogada, desmerece o seu processo no juizado especial? Por que e aí tem uma outra questão que fala assim, juizado é qualquer petição, é Ctrl+C, Ctrl+V, o juiz não lê. E aí eu tenho outra pergunta, e se ele lê? Vai estar lá o que precisa estar escrito? Né? E o juizado, a gente tem... tudo é estratégia, exatamente como você falou. Então, é simplicidade. As suas petições têm que ser mais simples, mais diretas, mais objetivas. Porque tem uma coisa que você falou que ficou bem aqui na minha cabeça, que eu já tenho falado em várias lives. O nosso cérebro funciona do fácil para o difícil. Do fácil para o difícil. É igual tarefas. A gente sempre vai lá no check, 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 o que é rapidinho, o que é mais fácil, e a gente acaba deixando o mais difícil para um outro momento. O juiz também. Se ele pega um processo e tem lá 10, 20, 30 páginas inicial, ele vai deixar para depois. Tem um que é 5, 6, ele, vou esse aqui que eu resolvo mais rápido. Não é mais fácil, é mais rápido. Então, você precisa também ter essa estratégia no juizado. Você não vai chegar numa sustentação oral, numa turma recursal, que você tem 10 minutos para falar, com 5 páginas. Meu amigo, você já perdeu o camarada nos primeiros 5 segundos. E tem uma estratégia. É igual o Instagram. Você tem de 3 a 8 minutos. Qualquer pessoa no mundo tem de 3 a 8 minutos para prender a atenção do outro. Você tem 8 segundos... Aliás, falei minutos, né? Segundos. Você tem de 3 a 8 segundos para falar que o que você vai falar ou que você vai continuar falando é interessante. Então, oralidade é um princípio essencial do juizado. Então, você precisa ser interessante nos 8 primeiros segundos da sua fala. Então, a gente tem que ter muito cuidado, sentir o juiz, sentir, se afastou da cadeira, voltou para a cadeira, está escrevendo alguma coisa ou está prestando atenção em você? Está prestando atenção em você, tirou o olhar, você perdeu a atenção, você precisa voltar. Então, tem muitas técnicas no juizado, né? E aí, pensando como o Fernando perfeitamente falou, é estratégia. Pode ser a longo prazo e a curto prazo muito interessante. E aí tem uma outra coisa que eu queria falar, que é o seguinte... eu sempre... Não, teve uma live que eu fiz que eu conversei bastante sobre de processo, né? Por exemplo, a gente sempre tem que ter, se você tem o hábito de ter pasta física, por exemplo, você precisa... Gente, minha cachorra tá aqui, só um minuto. Ai, Quinha, vem aqui. Traz ela pra lá. Você já viu o tamanho dela? Ela é gigante. Ela tá aqui rodando. Eu falei, calma, minha filha. E aí, por exemplo, eu sempre falo que você precisa ter, se você tem processo físico, se você tem pasta física do cliente, independente se o processo é físico ou não, você precisa ter um resumo contendo as principais informações. E dentre elas, os seus pedidos e os honorários que você fixou com o cliente. E aquilo tem que estar com você em todos os locais. Seja armazenado em nuvem, seja na pasta física. Porque o juizado, ele pode acontecer, tudo pode acontecer no juizado, né? Eu costumo falar isso, tudo pode acontecer. Então, às vezes você vai para uma audiência com uma parte que você sabe
que não tem a menor possibilidade de fazer acordo. Mas pode surgir por qualquer razão, porque o juiz incitou, porque a parte pensou, porque aconteceu alguma coisa. E você precisa saber ali qual os honorários que você fixou para você também saber se aquele acordo é interessante ou não. Isso de, eu vou ver, eu preciso ver. Não, é rápido, é celeridade. E aí, no e-book, eu até deixei fixado aqui, ó, suamelhoradvocacia.com.br, lá você baixa o meu e-book, tem um modelo de pasta, de resumo e tudo isso. E aí, agora a gente vai entrar, Fernando, nisso que você falou, e que eu acho que é o que você mais gosta de falar, né? Que é por que o juizado especial, ainda que financeiramente não valha muito a pena, né, nessa questão de custo e lucro em alguns processos, por que mesmo essa conta não fechando, ele continua valendo a pena? E aí eu queria que você, assim, falasse muito mesmo sobre isso, porque tem processo que a gente não vai lucrar, mas ele não é a sua estratégia. O processo não é a sua estratégia. Então, como que funciona isso, já que você é o rei dos números e das estratégias e de escalonamento de clientela? Até porque o processo não vai durar 15 anos, né? Para você saber se vai lucrar ou não. Então, a gente tem que saber o seguinte, gente. Pensa num shopping center, tá? Todo mundo, para o que você está fazendo agora, pensa num shopping center aqui comigo. Gosta de ir ao shopping, passear, então pensa do outro lado da cortina, pensa do outro lado desse jogo aqui comigo. Vocês vão ver como a analogia faz sentido. Se você chega na frente de uma loja da Boticário, vai chegar alguém, vai falar assim, opa, tudo bem, como posso te ajudar? O que você está procurando? Essa pessoa, ela ouve uns 50 sim por dia, e uns 150 nãos por dia. Tá? E ela, no fim do dia, vale a pena, porque o sim só acontece depois ela buscar o não. Não adianta, você tem que ser obcecado por isso, você tem que entender que quanto mais eu tiver de respostas, mais eu vou ter de não, e em consequência mais eu vou ter de sim. Por que eu estou falando isso? Porque todo negócio trabalha dessa forma. Não existe uma empresa que venda para todo mundo. Existe a empresa que vende para muita gente, mas não para todo mundo. Né? Ou seja, eu não vou olhar para quem eu não vendo somente e dizer que o meu negócio é só aquilo. Se, em consequência disso, eu trouxe lucratividade. Certo? Uma coisa engraçada que as pessoas... elas tendem a não olhar, que é depois da curva. O que vai acontecer depois da curva? Quais serão os reflexos disso que eu estou fazendo hoje? Quando a gente falou de LTV, que é o Lifetime Value, quando o cliente pode gerar para o seu escritório, o foco no LTV é um negócio tão importante, pelo seguinte, a gente esquece que a advocacia é uma profissão de relacionamento. Quanto mais gente tiver na sua rede de relacionamentos, melhor. O processo no juizado ele é mais curto e isso traz muito mais facilidade de veicular informação com o cliente. É menos difícil de fazer isso. E você tem uma menor perda provável dessa conexão com o cliente. Porque quando o processo dura muito tempo, você não está ali todo mês explicando o que está acontecendo, você pode até ganhar dali a 2, 3, 4, 5 anos. Mas o cliente vai botar a culpa em você de alguma coisa que aconteceu. E se perder, ele vai achar que foi você. Mesmo você tendo lutado um monte, você não viu isso, não foi conectado com isso. Então o juizado traz ainda esse bônus para a gente. Mas voltando, por exemplo, da loja do shopping, certo? A pessoa chega na Boticário, estou só dando uma olhada. Aí o vendedor fala assim, mas se precisar de alguma coisa, estou aqui. Aí o cara fala assim, olha, tem sim, eu estou procurando um capinha de celular, e eu quero um restaurante de frutos do mar. Tem aqui no shopping? Tem, vai ali, vai ali. Imagina se esse vendedor do Boticário pudesse ganhar por essas indicações. É a mesma coisa que acontece no seu caso. O cliente pode ter vindo até você, às vezes o processo não deu bom. Isso pode acontecer não só no juizado, gente, em qualquer tipo de processo. Beleza. Qualquer rito, em qualquer cenário, competência, material, territorial. Então, partindo dessa premissa, esse cliente, se ele viu que você lutou, que você estava presente no juizado, eu acabei de dizer que isso é muito mais fácil dele perceber,
ele tende a te procurar como referência para outras coisas que ele precisar no que você faz e naquilo que você não faz. E se você tem um cliente em potencial para um amigo seu, esse amigo vai ficar felizaço de te passar uma porcentagem pelos honorários. Então, imagina se o Boticário ganhasse por indicação do Madeiro, que ganhasse por indicação do McDonald's, que ganhasse por indicação, sei lá, da Pernambucanas. É disso que eu estou falando. Você pode fazer a sua advocacia focada num segmento, mas ter conexões com colegas que vão absorver outras necessidades desses clientes. E como o Raul falou, quanto mais gente, né, mais o seu nome vai circular, mais a gente vai ser conhecido pelas pessoas. Quem não é visto, não é lembrado, não é contratado. Né? E no fim do dia, você faz as contas e você viu que um revés trouxe 2, 3 vitórias. É isso que a gente tem que focar. Perfeito, perfeito, perfeito. E quando você estava falando, eu fiquei pensando aqui numa seguinte situação, em 2 situações, na verdade, né? Às vezes, a advocacia, eu já escutei isso de vários amigos, né? De falar assim, poxa, mas olha só, tem cliente que eu não acho interessante, eu não quero que volte, né? Eu falei assim, olha só, não tem problema nenhum nisso. A gente conhecer as causas, conhecer os clientes também existe falar não. Você pode ter parceria, mas você também pode não querer. E isso não tem problema, só que isso tem que ter muito claro. Só que quando a gente fala de advocacia, gente, a gente está falando de network e tem uma questão muito importante e relevante. Se todo mundo que te conhece, todo mundo, sabe quando você joga uma pedrinha no lago e ela vai fazendo círculos? Né? Ela vai fazendo círculos. Isso eu entendo que é o networking. Ali é os seus familiares, os seus amigos, os seus colegas, a sua profissão. E você vai lembrar agora daquela pessoa que você conversou uma vez na vida por alguma razão, nada relacionado à advocacia. Aquela pessoa tem que saber que você é advogado. Todas as pessoas que te conhecem têm que saber que você é advogado. Porque é assim que as pessoas chegam até você. Então, aquilo que o Fernando falou, né? Mas eu não atuo nisso, né? Da indicação do shopping. Não tem problema. Pega uma pessoa muito boa. Lá no escritório, eu não faço tributário, eu não sei pão de venta. Eu não faço inúmeras áreas, mas eu não deixo de atender. E aí eu não preciso falar que o meu escritório não faz e eu tenho uma parceria. Eu falo assim, não, qual é a sua demanda? É tributária? Ah, então tá. Tem uma pessoa que trabalha comigo, ela vai entrar em contato com você. Você não precisa falar, meu amigo, que não tá no seu escritório, que é parceiro, como que você trabalha com ela. Isso é o seu network com a pessoa. Acabou. E não entre em contato, a pessoa vai entrar em contato com você. E tem uma questão muito relevante que eu falo o seguinte, não só no juizado, mas em todas as áreas. O feito é melhor que o perfeito não feito. Porque a gente fica se preparando muito para o perfeito e as condições ideais podem não existir e você fica parado. Fica parado, esperando, né? E é errando que se aprende mesmo, né? É errando no nicho, é errando na estratégia, é assim na vida, né? Ninguém, não, agora eu vou parar um ano e daqui para frente minha vida vai ser perfeita. Não existe isso. E tem algo também que é o seguinte, sempre entregue algo a mais, sempre entregue além. Sueli, mas pediu isso, não tem nada. Então entregue isso muito bom, cara. Coloca um legal design ali, sabe? Eu sou uma entusiasta, eu sou formada em legal design, em práticas colaborativas, e eu entendo que você pode passar a informação de uma maneira muito desenhe, né? Pense em uma folha, pense em um contrato de banco. Já que você falou de shopping, vou usar o meu exemplo também. Um contrato de banco desse tamanho estreito aqui no final da página, letrinhas de 10, só com o lado da sua assinatura, a única coisa que você consegue enxergar é a data e o seu nome embaixo. É exatamente isso. Agora pense num livro infantil. Ele tem imagens, é colorido, é muito mais envolvente. Então você pode entregar a mesma maneira dessas 2 formas. Ser um advogado simples, que não tem o menor problema nisso também, mas ser uma advocacia tradicional, entregar tudo escrito. Mas você pode colocar imagens, links, QR Code. Tem dúvida? Coloca um QR Code, você explicando aquilo para o cliente. Ele não vai te mandar áudio. Tá lá. Aqui eu fiz um vídeo especificamente para você, se você tiver dúvidas, assista, bota o QR Code no seu vídeo. Ei, Fernando, tudo bem? Aqui é a Sueli. Eu estou tomando essa liberdade de explicar isso aqui. Gente, tem inúmeras maneiras de você cativar o seu cliente.
E eu acho que por mais que a gente fale de advocacia 4.0, e isso eu quero a sua opinião também, tá, Fernando? Que talvez eu vou te botar numa saia justa agora. Por mais que a gente fale de advocacia 4.0, de métrica, de estratégia, isso e aquilo, Suelen, eu sou formada em legal design, práticas colaborativas, escuta ativa, tudo isso. Eu entendo que a gente tem que fornecer o diferente, mas eu acredito verdadeiramente que a advocacia ainda é o boca a boca. Ainda é. Eu tenho uma pessoa que resolveu isso para mim. Você pode usar as mídias sociais de uma maneira inteligente para reforçar a sua autoridade, para reforçar o seu conteúdo. Mas o boca a boca, porque isso é o costume do brasileiro. E a gente está no Brasil, você não tem como ignorar os costumes. E aí eu queria sua opinião sobre isso. Você que é o cara da métrica, fala aí sobre o boca a boca nesse mundo digital. Perfeito. Vamos lá. Vamos fazer um paralelo aqui entre as coisas. Quando a gente fala de advocacia digital, o termo 4.0 para mim ainda não é muito condizente. Eu também não gosto não, tá? Eu usei porque muita gente já ouviu falar. Exato. Assim, o que eu penso? A rede social, o digital, as ferramentas, elas são só ferramentas. Elas são ferramentas para a gente passar uma mensagem, e o que importa é que essa mensagem continue sendo boa, sendo humana, sendo intencional, sendo direcionada. E se o Instagram acabar, se o WhatsApp acabar, e aí? Entendeu? E a hora que o cliente está ali no tete-a-tete, você mantém aquela expectativa dele, você surpreende ou você decepciona? Isso é muito importante. Porque mesmo que você não conheça pessoalmente o seu cliente, você vai fazer uma videoconferência, ele sente isso. Esses dias apareceu para mim uma publicidade de um escritório de advocacia, pelo que eu percebi era de um estado que a OAB permite e tal, enfim. Mas assim, pagando uma banca absurda, um escritório lindo, maravilhoso. Caraca, apareceu, sei lá, o Rui Barbosa ali. Não, vambora. Fui abrir um vídeo do cara. Não consegui assistir um segundo, sabe? Falei, então, realmente, você pode tentar maquiar com ferramentas digitais o que você quiser, você pode ser o cara, mas na hora que o jogo, realmente, o juiz apita, meu irmão, você tem que saber chutar essa bola. Tá? Treino é treino, jogo é jogo, né? Exatamente. Então, em decorrência dessa nossa premissa, usar ferramentas de encantamento tem que ser no sentido de humanizar, tem que ser no sentido de aproximar. A habilidade mais importante para o seu cliente é a sua habilidade de gerir as expectativas dele, de pegar os anseios dele e falar, calma, tá tudo bem, é assim mesmo, olha, vem uma audiência de conciliação, fica tranquilo, o juiz às vezes nem aparece, é um conciliador, nós vamos conversar no dia anterior, eu vou te dar todas as referências, nessa audiência você não precisa nem falar se você não quiser, então fica tranquilo. Eu sempre fiz isso, só que trazer o digital para aumentar essa percepção, para entregar, é muito bacana. Até porque aí a gente conecta com o terceiro aspecto que você falou. O brasileiro, ele é muito bom para se conectar com os outros. Então, se você está na boca de um cliente, você está conhecido por algumas centenas de pessoas. No Brasil, é diferente de alguns outros lugares do mundo, onde você chega e fala assim, opa, tudo bem? A pessoa fala, tudo bem. Aqui você fala, tudo bem? A pessoa fala, rapaz, não sei. Minha sogra comprou um cachorro, está comendo no meu sofá, aí eu tô querendo viajar, tirar férias, não consigo, tem que cuidar desse bichinho lá em casa. O cara conta a história da árvore genealógica dele. Então, se você tá nesse... E sabe, eu contratei uma advogada essa semana, rapaz. Nossa, ela é incrível, ela me atende muito bem. Ele faz eu tô lembrando daquele meme do Instagram, quando você falava isso, que era assim... Hoje eu vou entrar no Uber, não vou falar nada, porque eu tô muito, não quero conversar com ninguém. É quando termina, tchau, seu João, um abraço para sua mãe, viu? Que a sua mãe chegue logo, que é boa viagem para ela. Manda um abraço para a menina também. Exatamente assim. É impressionante, né? É verdade. Né? No Brasil a gente tem esse calor, a gente tem que aproveitar isso. O digital ele é só uma maneira de multiplicar, mas tem que ser multiplicar o que você já faz, independentemente da internet estar na tua advocacia ou não. Verdade. No e-book eu falo bastante sobre isso, sobre habilidades, e tem uma live aqui muito legal também,
que eu falo o seguinte. Vou fazer essa pergunta para você, Fernando. Olha que legal, Opa. lembrei. Antes eu queria falar uma frase. Tem uma frase do Martin Luther King que é o seguinte: você não precisa enxergar toda a escada. Você só precisa subir o primeiro degrau. E isso é muito marcante, porque tem gente que fala assim, eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei qual é o meu nicho, eu não sei qual é a estratégia. Cara, é óbvio que você não vai saber, você tá parado. Então, assim, comece. Mas e se eu errar? Mas faz parte. Você só vai... Às vezes você monta um escritório e fala assim, quer saber? Eu vou montar um escritório de marcas e patentes. Eu gosto, é isso que dá dinheiro, agora a galera tá querendo fazer isso. Você não tem nenhum cliente. E aí você começa, aí aparece cliente do juizado, imobiliário, quando você vê aparece outro imobiliário, você vai fechando aquele nicho e você tem um nicho ali. Cara, tem muita coisa, eu tô recebendo muito nisso, eu vou me especializar nisso. Então, às vezes, o nicho, ele aparece pela sua disposição. Não é sempre a gente que escolhe o nicho, né? Algumas pessoas conseguem, mas normalmente é o nicho que escolhe a gente, né? A quantidade de pessoas que vão chegando. E aí eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Qual é o diferencial do Silvio Santos, Fernando? Se você pensar em o Silvio Santos, aquela plateia, já aviãozinho de dinheiro, qual é o diferencial do Silvio Santos? Caraca! A introdução não me levou para essa conclusão aqui. Peraí. Qual que é o diferencial do Silvio Santos? Cara, tem um zilhão de diferenciais do Silvio Santos. Não, tem que ser um. E quem estiver aqui falando nos comentários, pode escrever nos comentários aqui também. Escreve aí, galera. Cara... Assim, é algo que ele, todas as vezes que ele aparece, ele faz a mesma coisa. E é algo diferenciado dele. Mas você tem que chutar alguma coisa, Fernando. Alguma coisa vai ter que chutar. Popular, Cara, falando. O diferencial é falar o que as pessoas querem ouvir. Microfone no pescoço, saber vender povo. Vou te dar outra chance, Fernando. Manda. Não, outra chance do Silvio Santos. Rico e bem novinho. Rico e bem novinho. A risada, olha só, é verdade. Não tinha pensado. Gente, sabe qual é o diferencial do Silvio Santos? Durante toda a história da sua vida, todas as pessoas que estão na plateia dele têm uma etiqueta com o nome e ele chama todas as pessoas pelo nome. Todas as pessoas pelo nome. Ele pega o microfone dele e fala assim, vem aqui! E vem lá, e o que ele faz? Como é que é seu nome? Qual é o seu nome? Fulano. Verdade. Ele individualiza ali. Não tem nada mais pessoal e individual do que o nosso nome. Fernando, a gente pode estar na Conferência Nacional da Advocacia. 25 mil advogados. Se alguém falar no microfone, doutor Fernando, você sabe que não é só você. Automaticamente você, opa, é comigo. Não há nada mais pessoal e individual. Então, assim, para quem tem dúvidas de, Suelen, como que eu posso entregar diferente? Fernando, o que eu posso fazer a mais? Tire o prezado, tire o senhor, tire o cliente. É o nome da pessoa todas as vezes que você for falar e entregar qualquer coisa. Ali você está individualizando, pessoalizando e humanizando a sua advocacia. É simples, parece que é bobo, mas não é assim. Bom dia, senhor, bom dia. Bom dia, Fernando, tudo bem? Quando você vai mandar um e-mail, Fernando, seu processo teve um andamento. Ele sabe, aquilo ali pode ser automático, você está mandando para 1000 pessoas, mas tem o nome dele. E, gente, não tem nenhum nome que a gente goste mais de ouvir do que o nosso. Exatamente. Então, isso é perfeito, né? Conecta Quando sustentação muito oral... Desculpa, pode falar. Manda bala, não, manda ver. Tô falando, sustentação oral é uma dica muito importante de estratégia. Tá perdendo o ouvinte, tá perdendo, chame pelo nome, chame pelo nome. Excelência. Milagre. Rapaz, você acordou agora, hein? Não tá na hora de levantar dessa cama aí, não? Tirar esse roupão aí? A live vai ficar salva, não tem problema para quem acordou agora. Exatamente. Então, uma boa estratégia em audiência, em negociação, em sustentação oral. Em negociação também chame pelo nome, não é parte contrária, não é réu, não é o nome, né? Excelência, em um julgado muito parecido, ele, opa,
sabe que é com ele. Então, assim, não há nada que surta mais efeito do que o nosso nome. Vamos lembrar disso. Tem mais Perfeito. alguma coisa, Fernando, que você acha importante? Tem muita coisa, né? A gente podia ficar dias aqui Tem. falando, né? Vou só fazer um adendo sobre isso, que é super importante. O nome realmente é algo que conecta demais as pessoas, né? Ela está condicionada, assim, mentalmente a ouvir o nome e prestar atenção. Então, você chama o nome, ela vai... É muito legal e ela se sente cuidada, porque ninguém vai saber o seu nome se não prestou atenção em você, né? Então, se você fala o nome da pessoa, ela vai falar, pô, tá prestando atenção no que eu estou dizendo, ela se importa, né? E aí você falou assim, mas eu lembro que você falou da marcas e patentes, que ali está o dinheiro, né? Mas você não tem que ir onde está o dinheiro, você tem que estar onde você pode ajudar as pessoas. O dinheiro é uma consequência disso, você tem que ser obcecado por ajudar as pessoas. Apresente o E, nicho como sendo interessante. É o que a gente está fazendo aqui agora. exatamente. E você falou também sobre essa conexão do nome. Do meu script de atendimento, os 39 passos, o primeiro é chame pelo nome, pergunte de onde é. Se qualquer pessoa que nunca mandou um direct me mandar um direct, a pessoa chama Fernando. Falei, aí rapaz, beleza? Fala meu xará, como é que você tá, Fernandão? E aí eu entro no perfil do cara e vejo se ele é de algum lugar, tipo, se ele for de Vitória. Eu falo, opa, como é que tá a Vitória? Tá só hoje? Eu falo assim. Por quê? Porque eu realmente me interesso, eu gosto de bater papo, mas também que vai fazer com que ele se sinta mais acolhido e perca aquelas barreiras que ele poderia eventualmente enxergar para falar comigo. E uma coisa interessante é que quando a gente entende isso, tudo faz mais sentido. Ontem eu estava em reunião com dois grandes players de mercado para a gente estruturar um projeto específico. E, sei lá, 90% do tempo, 10% do tempo a gente falou da gente, mas 90% do tempo a gente falou de como pensa quem a gente quer impactar com essa solução. Não, mas esse cara, ele vai pensar assim, mas... Então, sabe, é por isso que eu falo, advogar e vender é a mesma coisa. Porque você tem que se conectar com o que você acha que o outro está pensando e como ele vai reagir. E dali, então, colocar a tua estratégia na mesa. E para finalizar uma coisa que você falou sobre o Martin Luther King, eu concordo plenamente. Quando você vai sair de uma viagem de carro, assim, né? Você vai sair de uma viagem, você está enxergando o destino? Mas não. Você vai fazer as curvas do mesmo jeito, você vai botar o pé no acelerador. Cara, a nossa vida é um negócio, uma montanha-russa, e isso pode ser tanto do lado ruim, surpresas ruins, mas surpresas muito boas. E quero conectar isso com uma coisa que você falou no começo, a nossa rede de relacionamento. Hoje faz sentido para mim ter me conectado com algumas pessoas e na época que eu me conectei com elas, não fazia. Por que não, esse cara aqui tem negócio, essa pessoa aqui é muito legal, mas por que eu nunca aproveitei essa relação para tentar trazer algo a mais e para tentar fazer algo junto? E de repente as coisas vão se conectando, as coisas vão... vamos fazer um negócio junto, vamos fazer uma reunião, de repente a coisa conecta. Então, muitas dessas conexões que aí, olha que legal. Muitas dessas conexões que eu tiro proveito hoje e que eu consigo colaborar com os outros também, decorrem da época do juizado. Que eu ia lá, pegava minha pastinha, encontrava meus clientes, fazia as audiências, corria o fórum, não só no juizado, porque é tudo junto ali, mas essas conexões. Isso hoje é um tesouro que ninguém tira de mim e é o que mais vale nessa jornada toda. Essas histórias, as pessoas e os negócios decorrentes disso. Perfeito. A gente está chegando ao final. Queria falar que essa live vai ficar salva. Vou reservar uns minutos aqui, Fernando, que eu quero que você se despeça apresentando o seu curso, como que as pessoas te encontram, como podem te contratar. E aí, só queria fazer duas observações diante do que você falou, que foi muito marcante para mim, que é assim, aquela coisa, né? Eu vi um patrocinado, eu entrei e vi que não era tudo aquilo. E aí, imagina quando a pessoa encontrasse pessoalmente, né? Ia ser mais um abismo ali. E aí a importância da estratégia de imagem pessoal para a advocacia. Tem uma live que eu fiz com uma consultora de imagem e a sua melhor advocacia vai virar um curso que a gente já está gravando e vai ter um módulo exatamente sobre isso. Olha, você precisa fazer sentido. Você precisa fazer sentido na rede social e presencialmente, meu amigo, é o show, é a hora do show. A pessoa tem que olhar para você e falar assim, vale cada centavo. Ou olha, porque assim, a nossa imagem chega antes da gente.
A pessoa analisa a gente todinho de cima a baixo. E a gente achar que isso não existe é mentira, porque a gente faz isso com os outros, a gente olha procurando defeito. Quando tá muito florido, assim, esse negócio tá muito florido, esse negócio tem muita informação ali. A gente é assim, a gente chega, a gente repara nos lugares. Então, a gente achar que as pessoas não vão reparar na gente é um grande erro. E em relação ao atendimento, você falou, né? Tem 39 passos. No e-book eu falo da necessidade de desenvolvimento de escuta ativa. Escuta ativa. Gente, escutar não é tão simples quanto parece. Se você está escutando e digitando, se você está escutando e vendo, você não está escutando. Você tem que mostrar para o seu cliente que naquele momento só existe você e ele. E tem inúmeras técnicas para você fazer isso. Lá no e-book eu falo também. Então, Fernando, muito obrigado. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Eu acho que a maneira como você mostra, como você apresenta a advocacia, é um diferencial muito grande, porque às vezes a gente acha que isso só é possível para quem está começando ou para quem está frustrado na carreira e quer mudar. Não. É para você que quer mudar, para você que quer melhorar, para você que quer potencializar. E eu acho que isso é incrível, porque é para qualquer pessoa, independente do nível que esteja a sua advocacia. E já fica aqui o meu convite para as outras pessoas. Todos os sábados, às 10 horas, aqui no meu perfil, a gente vai ter live. E já adianto que no próximo sábado eu vou trazer o Rodrigo Mazei. Ele é um pós-doutor em Direito, é uma sumidade em Direito Civil e Processo Civil. Eu acho. Eu conheci. Ele estava na mesma palestra que você estava. Exato. E o Rodrigo Mazei, ele é pós-doutor em Direito, ele é professor universitário, e ele vai falar com a gente sobre a aplicação do novo CPC no Juizado Especial Civil. O que aplica, o que não aplica. Para quem quer atuar, isso é imprescindível. Então, Fernando, muito obrigada mais uma vez. Admiro o seu trabalho, a gente já se encontrou pessoalmente, a gente tem amigos em comum. De verdade, você é um cara diferenciado, parabéns, é um prazer muito grande. Estou muito feliz de ter iniciado essa nova maratona com você, né? E isso foi muito significativo para mim. Então, agora, você tem aqui 2 minutos para se despedir, para falar do seu curso, onde as pessoas te encontram, como que compra e como que isso funciona. Bom, nos links da minha bio, né? No link da minha bio, tem uma Linktree lá com várias informações, mas vou deixar aqui um recadinho. Se você quer aprender comigo, clica no link da bio, vai lá para o YouTube. Tem, sei lá, tem 2 playlists com 16 horas cada uma. Se fizer sentido, quiser comprar alguma coisa, quiser entrar em lista de espera para os mais tarde, quiser entrar no Instagram de negócios, vai ser muito bem-vindo. Você vai gostar do que tem lá. É um produto muito bom, é uma solução muito boa. Agora, uma última coisa que eu queria deixar claro aqui. Gente, valorizem iniciativas como a da Suelen, como a minha, como das pessoas sérias que fazem esse trabalho. A gente poderia estar... Como o PH acabou de acordar, eu podia estar tendo a vida do PH aqui, entendeu? Tô brincando. O PH também é outro cara. São pessoas legítimas, que estão aqui para colaborar, são apaixonadas por isso, sabe? E, todo sábado, 10 da manhã, estejam aqui no perfil da Suelen, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu a conheço pessoalmente, é legítima, mulher séria, advogada incrível. E eu lembro de você, Suelen, de um ponto específico, quando a gente se encontrou, que foi a sua obsessão pela gestão. Eu lembro que você já te falava de software de gestão, que você já cuidava disso. Então, assim, gente, valorizem. Isso aqui é feito para vocês, beleza? Tamo junto. Obrigado por tudo. E tem muitas pessoas... E tem muitas pessoas, Fernando, que às vezes falam assim, por que vocês entregam tanto conteúdo gratuito? Acho que você já deve ter ouvido essa pergunta. Eu falei assim, olha só, quem disse que é gratuito e quem disse que eu não posso compartilhar o meu posicionamento, o meu entendimento? Por mais que eu te explique com detalhes como eu faço, você não vai fazer como eu faço. Né? Exatamente. Então, isso é muito interessante. A gente mostrar que é possível é uma maneira também das pessoas se tornarem acessíveis, né? Então, Fernando, muito obrigada de coração. Fica aqui mais uma vez todos os meus elogios a você. Você é incrível. E eu espero que a gente se encontre em outras lives, em outros momentos por aí, viu? Quando você quiser. A gente dá um jeito aqui e faz acontecer. Também obrigado, estou à sua inteira disposição. Um grande beijo para todos vocês. Ótimo final de semana. Até mais. Tchau, obrigado.